Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 30 de outubro de 2016, dia do segundo turno das eleições no Brasil para prefeito em 2016, né? Então, e agora já está saindo, já está começando a sair os percentuais, e eu já estou com algumas cidades aqui do Brasil, algumas das principais cidades do Brasil, 3 delas pelo menos, abertas no meu computador para que a gente possa ir acompanhando e na reta final. Algumas já têm o resultado praticamente definido, então vou trazer a câmera para perto para que a gente possa acompanhar. Então, aqui nós temos o resultado parcial, ainda não é definitivo, mas pela proporção de votos, vou até dar uma atualizada. Vamos dar uma atualizada aqui, já confirmando. Totalizadas 47%, ainda nada a definir, né, no caso. 53,32%. Calil no PHS, Rede PV, está na frente em Minas Gerais. Minas Gerais, os brancos em Minas Gerais 4,87%, nulos 15,45%, abstenção 22,49%. Somando tudo isso dá bastante gente. Isso reverteria com certeza a situação. Essas pessoas que se omitiram de votar poderiam ter colocado João Leite. A margem é muito pequena, a distância de João Leite em relação a Calil. O João Leite é do PSDB, PPS, PP, DEM, PRB e PRTB. O João Leite não conseguiu transformar as abstenções, os votos brancos e nulos em votos válidos. E com isso, grupos ligados ao antigo governo de Dilma Rousseff, que a Rede, o PV, o PHS, eram parte da base aliada do governo anterior. O PT não está aqui, mas por certo deu apoio. E o vice-governador, o governador de Minas Gerais é do PT. Então, por certo, aqui tem o pessoal do PT deve ter considerado essa situação que está se encontrando lá em Minas Gerais nesse momento, 53,32% a 46,68%, ganhando Calil, como uma vitória do PT em Minas Gerais, a manutenção do poder em Minas Gerais. Alternou, virou, mexeu, as moscas são quase as mesmas, né? Minas Gerais não mudou muita coisa. Rio de Janeiro, vamos dar uma atualizada, 59,7% para PRB, PTN e PR, do Crivella. O Crivella está com 59,7%. Marcelo Freixo. Uma coisa a gente pode dizer por certo, né? Lá no Rio de Janeiro quem vai ganhar vai ser o Marcelo. Porque é o Marcelo Crivella e Marcelo Freixo, né? Então, ou um ou outro, mas seria o Marcelo, né? O Marcelo é que vai ganhar no Rio de Janeiro, isso é certo. O Marcelo Freixo é PSOL e PCB. O PCB está com 40%, o PSOL está com 40,93%. Então, por enquanto está dando aí quanto de urnas apuradas. Já está certo. A quantidade de votos aqui, 11,92%. 11,92% não dá para reverter com 40, somado com 40, mesmo que eles fizessem 100% das urnas agora, ele teria 52% mais ou menos, né? E aqui tem 59,7%, tá? Então não daria mais para ganhar, né? Não daria mais para ganhar. A proporção aqui não teria 52,2% ainda daria se fizer 100% das urnas, mas não vão fazer 100% das urnas. Então, pela proporção de votos, pela forma como está a situação aqui,
já pode se começar a comemorar o Crivella, porque ele vai ser empossado prefeito do Rio de Janeiro. Crivella, pela forma como está aqui, já é praticamente o prefeito do Rio de Janeiro. E Porto Alegre, a minha cidade, vamos ver como é que está a minha cidade. 59,98% PSDB, PP, PSDB, PMB, PTC e PV. O Nelson Marquesan Júnior, com o 45%, está com 59,98%, com 90,44% das urnas apuradas. Aqui é 40,02%, apenas faltam totalizar 9,56%. Abstenções, olha o número de abstenções aqui no Brasil, tá muito alto, gente, muito alto, tá horrível. Abstenção 25,14%, senão a margem poderia ser maior ainda, mais elástica. Brancos 5,71%, nulos 13,29%. Isso aí é desanimador, as pessoas não terem a noção da importância do voto. A noção da importância do voto. Elas poderiam fazer totalmente a diferença em uma eleição, mas não fazem. Elas se omitem, né? Aí outras pessoas decidem por elas. E aqui o que está acontecendo, graças a Deus, pelo menos houve alternância de poder. Então aqui o PMDB e o PDT estavam há 12 anos no poder aqui em Porto Alegre. 12 anos. Antes disso, o PT ficou 12 anos também no poder aqui em Porto Alegre, antes dessa dobradinha PMDB-PDT. Então agora, Nelson Marquesan Júnior entra com o PSDB para um novo momento na Prefeitura de Porto Alegre, uma alternância de poder, uma oxigenação de poder que não é nem a de 12 anos atrás e nem a desses últimos 12 anos. Né? Então, o povo de Porto Alegre oxigenou o poder. A diferença é praticamente irreversível, já é irreversível no meu entendimento. Então, novo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Novo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Praticamente já definido. Vamos dar uma atualizada. Marcelo Crivella na frente, 92,24%, olha só. Apenas 7,76% de urnas ainda a ser apurada, mantém-se a diferença de 59,16% para 40,84%. Confirmado, Marcelo Crivella, novo prefeito do Rio de Janeiro. E a atualização do caso de Minas Gerais, continua Calil na frente, 53,35%. João Leite não está conseguindo reverter essa situação, é 57,93% das urnas apuradas até o momento, mas a tendência é que Calil seja considerado prefeito de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É isso. Então, vou trazer de volta agora aqui a situação. Apesar da questão de Minas Gerais, a grande tendência dessas eleições é a seguinte: uma lavada da direita na esquerda. Então foi uma resposta do Brasil nas urnas ao governo de Dilma Rousseff e do PT. Essas eleições municipais, juntamente com a questão do impeachment, foi uma resposta nas urnas, confirmando de que não houve golpe no Brasil, que o povo brasileiro realmente não queria mais aquele modelo administrativo que era executado pelo PT e seus partidos aliados. Então, a tendência, a grande maioria e tu vê até mesmo em Belo Horizonte, a aproximação da votação, ele não ganhou de lavada, ganhou com uma proporção, ganhou com uma certa margem, com o apoio provavelmente do governador de Minas Gerais, que é do PT, mas ainda assim não foi uma margem elástica, teve uma proporção equiparada, uma diferença proporcional.
E se considerar os votos em branco, os nulos e as abstenções, que foram rejeição também ambos os candidatos, né, há uma situação de maior rejeição ao prefeito eleito, né, do que aprovação, porque as rejeições de ambos, somados com a oposição, é uma maioria contrária à prefeitura eleita em Belo Horizonte, Minas Gerais. E isso pode fazer a diferença em muitas situações dentro da administração de Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso é uma situação, ele já aconteceu na prefeitura de Belo Horizonte, a mesma coisa, a mesma situação que aconteceu no governo Dilma Rousseff. O governo Dilma Rousseff, ela foi eleita com maioria, sim, mas com maioria considerando os votos em branco, nulas abstenções, as rejeições e mais os votos da oposição, ela já começou um governo com alto índice de rejeição. É exatamente o que acontece com a situação do prefeito Calil, que já começa um governo com alto índice de rejeição. Né? Vamos ver no que isso vai dar. Né? De qualquer maneira, já ele praticamente a tendência é que ele se consagre prefeito. No caso Rio de Janeiro, Crivella, e no caso de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. Parabéns aos prefeitos. Vamos ver como é que vai se comportar agora o mapa eleitoral do Brasil. A tendência é que a direita tenha uma grande projeção. PMDB, PSDB cresceram bastante. DEM, a direita, o PRB, o PSC, todos esses partidos tiveram um grande crescimento. E não é por acaso, aconteceu um movimento ao longo desde o final da campanha de Dilma Rousseff, em 2014, onde foi constatado de que ela cometeu o estelionato eleitoral ao fazer promessas vãs, falsas promessas, a prometer um governo que não era capaz de cumprir, e isso criou um alto índice de rejeição somado àquele que ela já tinha, e impossibilitou a governança dela nos últimos anos, ao ponto de levar a sua cassação. A sua rejeição foi aprovada agora nessas eleições, nessas urnas, comprovando de que a grande maioria do povo brasileiro realmente rejeitava as administrações do PT, as administrações dos seus aliados, que foram os grandes derrotados nessas eleições. Isso ficou muito claro com os resultados do novo mapa eleitoral das prefeituras do Brasil. A tendência é que isso se repita nas próximas eleições daqui a 2 anos. Então vai ser muito difícil o PT, se ainda existir até lá, porque pode ainda ser cassado, a tendência é que ele realmente perca todas as forças e o poder. E a tendência é que se torne um partido pequeno novamente, um partido de pequenas dimensões, ao ponto de virar um partido nanico, né, pela rejeição que tá ganhando. Pode ser fechado, se for acontecer isso, e formar uma nova sigla com outra sigla, somando com uma outra sigla qualquer. Se não for extinto, como eu disse, pode ser extinto ainda. O que poderia, neste caso, se for comprovado crime eleitoral, por conta de campanha, ainda promover a queda de poder do atual presidente da República, Michel Temer, que não está descartado, né? E ainda a possibilidade de extinção de outras 2 siglas, que é o PMDB e o PP. Né? Mas acredito, pelo pouco que eu estou observando até agora, que se resuma exclusivamente a um partido essa situação toda, que seria o PT. Porque as contas de campanha do vice são separadas das contas de campanha do candidato a presidente. E pode ser que isso mantenha Michel Temer no poder. Então, se não for comprovada corrupção nas campanhas do PMDB,
a campanha do PT pode ser cassada definitivo, e com isso os direitos políticos de Dilma Rousseff, que aí sim não dependeria do Congresso Nacional. Deste modo, ela perderia as vantagens que foram adquiridas ao longo da sua cassação. Isso ainda pode acontecer. E pode acontecer até o final deste ano. Então vamos ficar atentos, ok? Passado agora o período eleitoral, algumas novidades daqui até o final do ano podem acontecer, entre as quais a própria prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que até então não teria condições de acontecer por conta de conflitos que atrapalhariam as eleições, os pleitos. Agora não tem mais nada, a não ser o Natal e o fim de ano. E seria muito mais comemorado pelo povo brasileiro se nós tivéssemos o combate à corrupção mais eficiente e eficaz. Então, com a palavra, a Polícia Federal, a Lava Jato e o Ministério Público Federal. Lembrei de mais um detalhezinho, mais uma informação. Acontece o seguinte, pode acontecer que até o final deste ano o PT seja extinto. E se acontecer isso, porque está sendo julgadas as contas do PT da última eleição, como eu falei agora há pouco. Então, se acontece isso, todas as candidaturas a vereador e a prefeito, tudo que foi conquistado nessas urnas, nessas eleições, através da campanha do PT, caso o PT venha a ser punido com a extinção da sigla, que ainda não aconteceu isso na história do Brasil, mas pode acontecer, se for, porque está assim, está sendo discutido isso no Tribunal Superior Eleitoral, com o PT, com o PMDB e com o PP. Mas o caso do PT tem agravantes pelo fato de Dilma Rousseff ter ganho a reeleição à presidência da República e ter feito aquela situação toda que levou inclusive a sua própria cassação. Bom, se acontece isso, aqueles partidos que forem cassados perderão automaticamente seus registros eleitorais. E aí aqueles vereadores e prefeitos que chegaram ao poder também perderão seus diplomas nesse aspecto. Eles não chegarão a ser empossados, não serão empossados. E ficarão inelegíveis por 8 anos. Inclusive Dilma Rousseff pode ser cassada, como eu falei há pouco, né? Mas o que acontece? Os prefeitos e os vereadores não serão empossados. Então eu acredito que se isso acontecer, vai acontecer antes do fim deste ano. Não vai acontecer no início do ano que vem, porque aí vão ter que dar posse às prefeituras e depois caçá-las. É mais trabalho. Então eu acredito que essa decisão vai acontecer antes do fim desse ano. Então a gente pode ainda ter uma novidade a respeito disso nas próximas semanas, provavelmente nas próximas semanas, para que facilite o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral nesse aspecto. Olha, vai ser empossado outro partido, aquele que chegou em segundo lugar, aquele que disputou, que foi o segundo mais votado, ou se fazer um novo pleito, no caso no ano que vem, para algumas dessas prefeituras. Pode acontecer isso. Tá? Então vamos ficar atentos, porque existe muita coisa que vai acontecer até o final deste ano de 2016. Muito obrigado pela atenção dispensada.